O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, este me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Vocês sabem que eu tenho um ritual de vida que eu sempre me acordo de madrugada, 5 da manhã. Chego na missa, tem que ser 1 hora antes. E hoje, como eu tenho um programa de rádio todo domingo com o Alemão, né, na capital, eu entro às 7h20. E às vezes eu tenho 5 minutos, mas uso 2, 3 minutos, né, porque o rádio parece curto, né? Mas quando a gente faz programa de rádio, tinha um programa uma vez na TV de 1 hora. Meu Deus do céu, você tem que ter um conteúdo para 1 hora. É simples para quem escuta, mas para quem está lá, tu achar assunto, né? E hoje o Alemão resolveu entrar no segundo bloco, que é 7:45. E aí tu fica naquela agonia, né? Vou, não vou. E isso que eu ainda gravo para ele. Uma vez ou outra a gente faz direto. Faz 10 anos que nós estamos juntos. Começamos na extinta Verdes Campos, fomos para T, e hoje nós dois estamos na Rádio Capital. Ele tem o Domingão do Alemão, né? Quando vocês querem ouvir o padre, sempre entre 7h20 e 7h25 a gente tem uma bênção aqui. Faço direto da casa paroquial, muitas vezes, né, já estou aqui, aí é gravado. E aí parece que tu, quando cai assim de susto, né, não se acorda nunca, né? Impressão que tu estava dormindo. Não, estava acordado, mas fica na agonia, não sirvo para as coisas de imediato, né? Mas está bem, gente. Hoje nós estamos no 6º domingo, praticamente encerrando o tempo pascal, né? E nesses tempos nós vamos ouvindo e vendo os acontecimentos apostólicos da igreja primitiva. Uma igreja que convertia, enraizada em Cristo, e vejam como são as coisas de Deus, né? Os judeus apostavam no fim da igreja, não? E a igreja vem com toda a força. Conversões tipo Nicodemos, Gamaliel, Paulo, Estevão, Prócoro, diáconos, pessoas que ninguém imaginava, judeus. E vão convertendo judeus também, além de gregos, egípcios, sírios, né? Todo mundo árabe. E aí começam já então as grandes divisões desde aquele tempo de Jesus por causa da fé. E o que Cristo sempre quer dizer que Deus é o mesmo Pai. Os profetas são diferentes, os enviados são diferentes, mas Deus é o mesmo. Para que se matar? Esse Deus que foi pregado no passado, né, um Deus do medo, do sopro, do trovão, da tempestade, do raio, vai dizer Jesus, é um Deus bom. Peguem os salmos uma hora para vocês verem, leiam uns 100 e poucos salmos. Jesus estuda toda a teologia judaica, estuda todo o Antigo Testamento e vê por que forjaram um Deus que não havia necessidade, um Deus vingativo, do dente por dente, do olho por olho, um Deus que punia com castigos eternos. Não, diz Jesus. Deus é misericordioso e hoje ele define: Deus é amor.
E aqui ele nos dá duas coisas fundamentais que nós precisamos fazer e ter certeza quando ele fala do Espírito Santo, Paráclito. O que era o Paráclito? Paráclito era aquele homem, aquela mulher que num julgamento judaico não tinha testemunha, não havia, naquele tempo, os advogados de defesa. A pessoa se defendia por ela ou levava testemunhas que tinham visto ela, não naquele crime, mas em casa, e ela era inocentada. E o nome desta pessoa, que era um defensor, chamava-se o quê? Paráclito. E isso Jesus usa essas expressões, por quê, gente? Porque a nossa tradição antiga, ela não era escrita muito, ela era mais oral. Então valia muitos exemplos, e por isso que Jesus usa muito de parábolas. E outra, pela dificuldade da leitura. Poucos sabiam ler e escrever. Então Jesus usava esses comparativos do dia a dia, da vida comum, para explicar a fé. Então ele vai dizer que na sua ausência esse Espírito será o nosso defensor, o nosso guia, a nossa luz no lugar dele. Estará sempre nos entusiasmando e nos levando em frente para que a gente não esmoreça na fé. Como diz Pedro, que a gente estando em Cristo, nós vamos viver toda esta mansidão, este amor, esta verdade e esta esperança pela vida. Onde há fé cristã, não deve haver tristeza, depressão. E se houver, vamos vencê-la, que o sofrimento se torna para o cristão motivo de resiliência e não de fim. E a segunda expressão que Jesus vai usar muito nesses dias, e depois a gente vai ver ao longo dos evangelhos do ano, é esse Espírito de verdade. O que é o Espírito de verdade? É o conhecimento que a gente vai tendo ao longo da vida, da maturidade de fé, de que Deus é amor, de que Deus é misericórdia. Deus não é ruim, ruim somos nós uns para os outros. A gente gosta que as pessoas se convertam, mas pouco nós fazemos para a conversão das pessoas. É comum quando a gente vê alguém que fez algum mal ou passou por alguma dificuldade, a gente sempre diz, ele é bom, mas ele já fez isso. Então vejam, Deus não. Deus sempre diz que o nosso pecado, por mais vermelho que seja, quando a gente pede perdão e se converte, se tornará mais branco do que a neve. Então vejam, isso tudo Jesus vai mostrar ao mundo até as últimas consequências. Quem dá vida pelas pessoas? Nós não, eu acho que não daria. Por um amigo talvez, por um irmão, por um filho, mas pelo povo, pelo mundo. Isso encanta em Cristo, que ele renuncia a tudo. Família, ele é judeu, no mínimo pensou em ter filhos, casar, mas da sua vida, sua família é o mundo, somos todos nós. Então ele vai descobrindo isso e vai passando para nós. Esse Deus que é da vida, esse Deus que é amor e nos liga ao Pai. Esse é um outro dado bonito, que esse Cristo, Filho de Deus, não é um egoísta, um soberbo, um homem do poder que arroga para si os milagres, mas tudo que eu faço, tudo que eu digo é em nome do Pai. Isso é bonito, e por isso que esta fé ela é permanente, ela não se termina, porque ela não está fundamentada em homens, em pessoas, em instituições. Por isso que a igreja, ela é santa e pecadora. Pecadora porque tem os homens, nós todos, padres, bispos, papa, vocês batizados e batizadas, Mas ela é santa porque no fundamento está a pedra angular, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos à obra, Nós vamos caminhando para Pentecostes, próximo domingo Ascensão, outro é Pentecostes, vai ter o Pentecostes aí na diocese. Vamos fazendo esta experiência de viver esta santidade e esta conversão todos os dias. Cuidem muito quando a gente diz, hoje eu agora não peco mais, vou ser bom para sempre. Não, hoje eu vou ser bom. Hoje eu vou fazer de tudo para não pecar. Amanhã eu digo novamente. E assim é que eu vou mudando, gente. Quando a gente faz muito propósito,
Muita promessa inalcançável, a gente desanima, porque diz Jesus que a conversão ela é paulatina. Paulatina é uma palavra que quer dizer de degrau em degrau, devagar. Todos os dias eu me converto um pouquinho, especialmente naquilo às vezes que mais urge, né? Se eu sou mentiroso, se eu sou violento, aí se empenhar mais nestas coisas, né? Para que eu me santifique. Então, nesta certeza, é que nós celebramos sempre as missas, é que nós vivemos as Eucaristias, e é que nós vamos entendendo o nosso batismo e esta palavra que permeia, que nos dá norte. A palavra de Deus, gente, ela é sempre libertadora, tá? Leiam sempre nessa perspectiva. Nunca ela será condenativa, que mata. A palavra vivifica, santifica, melhora. Porque às vezes a gente vê com aquele olhar pessimista, né? Maldoso, de maldade, e acabamos mais falando dos pecados do que a graça salvadora da fé para nós. Cristo é luz, Cristo é caminho, Cristo é verdade, Cristo é sal da terra. E é o que Ele quer, Ele vai dizer no Evangelho, que nós vivamos Ele intensamente. Por quê? Somos seus seguidores, e é o que nós vamos fazer neste momento, na nossa profissão da fé.